como funcionam os gabinetes pastorais e os aconselhamentos, missionária Michele? Olha, eu posso falar mais assim da parte dos aconselhamentos, né? Porque os gabinetes pastorais, no caso, são os pastores que efetuam mais, né? Que estão mais envolvidos nessa dinâmica. Mas eu acredito que é o mesmo coração, é o mesmo sentir, né? Mas a parte do aconselhamento, a gente, pelo menos eu sempre trabalho assim, né? Quando é alguma coisa mais simples, é uma conversa. Às vezes o irmão está precisando, a irmã está precisando conversar, está precisando desabafar, falar alguma coisa da sua vida, alguma coisa que passou. Então, se é uma coisa mais simples, geralmente é uma conversa mais simples, então. Então, eu posso conversar no final do culto, eu posso marcar um café, eu posso marcar uma ida na praça, às vezes, porque às vezes a pessoa não tem como receber na sua casa, porque é um assunto mais, né? Então, às vezes, vamos ali na praça, que a gente vai conversar, vamos no shopping, não sei, vamos fazer alguma coisa, e é uma conversa tranquila. Só que existem casos que, ao começar a conversa, a gente se dá conta que é alguma coisa mais séria, né? A gente se dá conta que é alguma coisa que precisa de um acompanhamento, né? Precisa se conversar mais profundo, e precisa chegar mais fundo para você encontrar o problema. Porque, às vezes, a pessoa está te falando uma coisa, e é muito interessante porque eu sou muito observadora. Não parece, você por falar demais, parece que não. Mas eu sou muito observadora. Então, às vezes, as pessoas estão conversando comigo e eu tenho o hábito de olhar bem nos olhos da pessoa. Porque, às vezes, ela está me dizendo uma coisa, mas os seus olhos estão emitindo outras informações. Né? E às vezes ela está comentando com uma situação, um problema, e o corpo está dizendo outra coisa. Então, assim, isso você só consegue chegar mais a fundo quando você está conversando, quando você está prestando atenção na pessoa, né? E isso é muito importante, tanto nos gabinetes pastorais quanto no aconselhamento, é você prestar atenção naquilo que você está fazendo, olhar para aquele ser humano, olhar para o seu irmão, para a sua irmã em Cristo que está na sua frente, e você olhar para ela e perceber tudo que ela está te oferecendo naquele momento. Porque a partir daí você tem como traçar uma linha de atuação. A partir daí você já sabe, olha, seria melhor você conversar com os pastores da igreja, ou seria melhor você, vamos sentar, e aí a gente vai conversar mais sério, mais a fundo, né? Deu para perceber que tem alguma coisa a mais na história, que tem alguma coisa a mais que precisa ser tratado. E também, assim, os aconselhamentos, ele não é uma coisa que eu estou fazendo por mim mesma, né? Ou o pastor está fazendo. A gente sabe que se a gente não tiver a direção do Espírito Santo, vai ser apenas uma conversa vazia mesmo, né? Então, assim, a gente tem o nosso auxiliador. A gente tem quem vai dizer para a gente assim, ó, preste atenção nisso, olha para isso. E vai saltando, é uma coisa muito interessante que vai saltando. E aí você define, né, uma linha de atuação. Mas eu, geralmente, nos aconselhamentos, dificilmente vai ser apenas uma conversa. Pelo menos nós vamos nos encontrar algumas vezes para conversar. E como eu te falei, né, anteriormente, na nossa igreja, a Igreja do Calvário, a gente está desenvolvendo essa visão, essa linha, essa forma de trabalhar, e a nossa proposta, a proposta pelo menos dos pastores, para mim, é que a gente tenha sessões mesmo de aconselhamento. A gente tenha encontros semanais, onde numa semana eu vou tratar o assunto e na outra semana eu vou cobrar aquele assunto que foi tratado, sabe? Então, a pessoa falou, olha, um exemplo, eu tenho um problema com a murmuração. A irmã me procurou que está com um problema com murmuração. E aí a gente vai conversar, a gente vai tratar aquele assunto e a gente vai propor alguma coisa para ela. Então, na semana que vem, quando eu encontrar com ela novamente, ela vai ter uma resposta positiva ou negativa a respeito daquele assunto, e aí a gente vai, porque dificilmente é um problema só, né? Dificilmente é uma situação, tem muitas coisas envolvidas, e aí a gente precisa tratar. Sim, e o interessante, eu já fui dirigente de pequeno grupo, né? Eu já liderei pequenos grupos e eu sei como é que é um pouco dessa questão do aconselhamento. É que muitas vezes a pessoa vem procurar um aconselhamento querendo resposta para todas as coisas. E a gente, infelizmente, não tem resposta para todas as coisas, né? Dificilmente a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas, conseguir dar conselhos em todas as áreas. E tem momentos que a gente tem que ter essa sensibilidade, entender que
essa conversa ela vai se perdurar por mais algum tempo, até que em Deus a gente chegue a uma solução, né, que consiga ajudar de certa forma aquela pessoa. A irmã disse algumas características aí que são próprias do aconselhamento, né, sobre a questão da sensibilidade, de ouvir a pessoa, de olhar nos olhos da pessoa, a questão de fazer de isso ser uma conversa, além de uma conversa apenas de um momento, mas ser encontros, né, uma vida na vida, né, até vai de encontro ao discipulado. Mas eu queria saber da irmã quais são as características que a irmã mais considera imprescindíveis em um aconselhamento, quando você está aconselhando alguém. A característica imprescindível é que esse aconselhamento precisa ser centrado no Evangelho. Uau! Essa é essa é a característica principal, né? Porque se não for assim, como eu falei, vai ser apenas uma conversa. E nós, humanos, não temos condições de mudar o coração do outro humano. Uau. É só Jesus, é só o Evangelho que pode mudar. É verdade. Então, esse aconselhamento ele precisa ser centrado no Evangelho. Eu até nem falei muito anteriormente, porque eu queria né, chegar um momento para conversar sobre isso, né? Que a Bíblia ela precisa ser, ela tem que ser o lugar onde nós buscamos respostas. Então, quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu não vou à Bíblia sozinha e vou lá e dou a ela e digo, olha, a Bíblia diz isso e isso. Não, eu seguro na mão dela e falo assim, vamos para a Bíblia. Vamos caminhar em direção ao Evangelho. Porque é o Evangelho que vai trazer as respostas para a sua alma. É o Evangelho que vai trazer mudanças no seu coração. Então, esse aconselhamento ele precisa ser centrado no Evangelho. E a gente precisa perguntar o que Jesus diz sobre isso. Porque existem temas que são apresentados para a gente que a gente não sabe, realmente, a gente não tem resposta. E eu não tenho dificuldade de dizer assim, meu irmão, ou minha irmã, eu não sei te dizer, eu não sei te responder, mas eu vou orar. Eu vou orar e você também deve orar. E nós vamos buscar em Deus essa resposta. O que Jesus diz sobre isso? O que o Evangelho diz sobre isso? E uma coisa que por muito tempo, como eu falei, desde jovem, né? Jovem, que agora já não sou tão jovem. Eu sempre trabalhei nessa área, era uma coisa minha, natural, eu acho que é um dom que Deus me deu. Só que eu cometi esse erro de achar que que o aconselhamento estava centrado em mim. Eu era a pessoa responsável para fornecer as respostas, as soluções que aquela pessoa que estava diante de mim precisava. E isso é muito pesado. Um aconselhamento dessa forma é muito pesado e cansativo, porque você vai se frustrar. Em algum momento você vai se dar conta que você não tem as respostas. Em algum momento você vai se dar conta que você não tem solução. E você vai tentar forjar uma resposta e uma solução, porque você também não quer ficar mal. Você é o centro. Então eu sou obrigada, porque eu quero ajudar aquela pessoa. E por muito tempo eu caminhei dessa forma. Até que eu fui convidada a participar de uma organização que tem aqui no Brasil. Ela não é originária do Brasil, mas ela está no Brasil também, que é a City to City, e eles trabalham com plantadores de igreja, e eu fui apresentada a uma ferramenta que se diz facilitação do Evangelho, e foi uns 3 anos atrás que eu fiz o treinamento, e nesse treinamento eu fui muito despertada por Deus nisso, sabe? Que realmente, Michele, você não é o centro do aconselhamento, é o Evangelho. E você precisa levar essas pessoas, esses aconselhados, essas pessoas que você está aconselhando, à cruz de Cristo. Porque se você não levar essa pessoa à cruz de Cristo, não levar essa pessoa ao Evangelho, vai ser uma conversa até legal, que vai fazer bem para o coração dela, mas amanhã ela vai estar ligando de novo para você, porque ela não vai conseguir, aquilo não vai resolver o problema da alma dela. E o problema da nossa alma, os nossos problemas, é o pecado. A base de todos os nossos pecados, dos nossos problemas, é o pecado. Então, eu não sou o antídoto para isso. O antídoto para isso é Jesus. Verdade. Então, eu preciso, o meu aconselhamento precisa ser centrado no Evangelho. E eu não sou obrigada, realmente, eu não tenho todas as respostas, mas a Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia tem. Então, é para lá que eu sempre... às vezes parece que minha conversa chega até a ser chata.
Eu tenho a sensação que, às vezes, eu estou aconselhando algumas pessoas, e algumas pessoas olham para mim assim, tipo, eu estava buscando uma resposta. Porque muita gente vem a gente querendo resposta. Eles não querem pensar em solução, pensar em resposta, não querem, algumas, né? Não são todas, eu estou dizendo assim, algumas situações não querem buscar, eles querem buscar que, tipo, não, o pastor vai me dar resposta, a Michele vai me dar resposta, e eu não vou dar a resposta. Geralmente, eu não dou a resposta. Geralmente, como eu falei, eu seguro na mão e falo, vamos caminhar? Vamos Exato. caminhar no Evangelho. E aí a gente vai descobrir as respostas que você precisa. Então, essa, Amém. para mim, é a principal. E depois, as demais coisas a gente vai resolvendo. Eu concordo plenamente. O evangelho é a base central do aconselhamento, não só do aconselhamento, mas da nossa vida, né, como cristãos. Exatamente. É, a irmã já disse que os gabinetes eles funcionam mais com o pastor, né, com os pastores. Mas eu creio que nesse período, nesses anos, né, de experiência ao lado de um pastor, pastoreando junto com ele, que é o esposo da irmã, eu imagino que a irmã tenha adquirido ali alguma experiência relacionada a isso. E é sobre isso que a gente vai perguntar agora. Quais são os cuidados que se deve ter no gabinete pastoral? E aí eu vou abranger essa pergunta. Essa pergunta pode ser também para o aconselhamento. Quais são os cuidados também que a gente tem que ter no aconselhamento? Gabinete pastoral, uma situação, e os aconselhamentos que a irmã já está de frente também. Acho que eu não sei se eu conseguiria listar aqui todos os cuidados. Eu posso ser um pouco simplória, né, na minha resposta, mas terminando a resposta anterior, né? Então, quando eu falei que o aconselhamento precisa ser centrado no Evangelho, então um dos cuidados que eu preciso ter, tanto no gabinete pastoral quanto no aconselhamento, é que eu realmente não posso roubar o lugar de Deus. Eu não posso assumir esse lugar de Deus, porque isso é muito perigoso, né? Como eu falei, é muito cansativo. E eu preciso guardar o meu coração disso. Isso é algo que eu percebo ao longo do tempo que é muito importante. Eu preciso guardar o meu coração, porque quando eu ocupo o lugar de Deus, eu pego todo o peso para mim. Eu pego toda a carga do aconselhamento para mim. Tipo, eu sou a pessoa responsável por resolver isso. E nós não somos, nós não vamos conseguir. Talvez eu consiga, se é um problema financeiro, talvez eu até consiga resolver, né? Peço ajuda, ou eu mesma ajudo. Se é um problema mais simples, eu até consigo. Mas geralmente os gabinetes pastorais, quando chegam lá, não chegam as coisas mais simples. Você chega já famílias se deteriorando, problemas sérios, né? Situações agravadas. São coisas muito sérias que chegam, coisas mais graves. Então, como que eu vou viver se eu achar que eu tenho que solucionar todas essas coisas? Eu vou viver uma vida muito difícil, porque eu vou carregar o peso todo para mim. Então, eu preciso ter, primeiramente, esse cuidado de guardar o meu coração e entender que eu estou sentado diante do meu irmão para auxiliar o meu irmão, porque Deus me deu algumas ferramentas, Deus me deu algumas coisas que podem ajudar, mas não está em mim, não vem de mim, vem de Deus. Então, eu não posso assumir esse lugar. Agora, outras questões muito importantes é a questão da ética, né? A questão da ética, ela é muito importante. A questão da confiança. Se o seu irmão não puder confiar em você para contar o seu coração, para abrir o seu coração, ele não vai fazer isso. E eu já vi muitas pessoas feridas, porque foram abrir o coração, expor o seu pecado, expor o seu problema, e quando ela estava sentada no banco da igreja, ela viu o seu pastor, o seu dirigente, pregando e jogando piadas para ela, entendeu? E a pessoa ficou extremamente ferida e se fechou. Não confia mais em ninguém, não confia em abrir o seu coração, não pede ajuda, porque ela teme que no momento em que ela pedir essa ajuda, toda a sua vida vai ser exposta, porque a pessoa que está ouvindo não é uma pessoa confiável. Então, a gente precisa ser pessoas confiáveis. É claro que um pastor corre muito risco. Por quê?
todos os problemas que são listados para ele no gabinete, o evangelho precisa tocar nesses problemas. Então, ele vai ter que falar sobre, ele vai ter que pregar sobre. Só que ele não está falando de uma situação específica, ele está falando daquela situação, daquela dificuldade que as suas ovelhas enfrentam. Então, ele também pode ser mal interpretado ao estar no púlpito pregando e falando de um assunto, e um irmão falar assim, poxa, mas há 2 meses atrás eu fiz um gabinete com o pastor, né? E o pastor está falando da minha vida para a igreja. É diferente. É diferente quando isso acontece e a gente precisa olhar desse jeito, né? Mas existem situações que a gente sabe que claramente o coração daquele irmão foi exposto. E quando eu sempre digo, sabe, Tiago, que o coração do meu irmão é algo muito precioso. É muito precioso. E quando ele abre o seu coração para mim, eu não estou ali para julgar. Não é um julgamento, é um acompanhamento. E às vezes a gente escuta aquilo que a pessoa está dizendo e a gente não tem empatia. A gente não se coloca no lugar do outro. E a pessoa que está fazendo um aconselhamento, o gabinete pastoral, isso precisa correr na nossa veia. A gente precisa ter empatia por essas pessoas. Aquele coração que está diante de você é o que ele tem mais de precioso e ele está te oferecendo. Ele está compartilhando com você, ele está expondo aquilo que ele escondeu talvez por anos, aquilo que ele não tem coragem de falar dentro de casa, expor dentro de casa, mas ele confiou em você e ele está expondo. Aí você escuta e às vezes tem pessoas que menosprezam a dor do outro, menospreza o coração do outro, menospreza a dificuldade do outro, menospreza a luta do outro. E a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros em amor, e eu preciso suportar o meu irmão. Entende? Eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar. Ele precisa olhar para mim e falar assim, cara, Michele está sentindo a minha dor. Michele está chorando junto comigo. E eu choro mesmo. Eu sou chorona. E eu choro mesmo. Mas eu também me alegro quando eles têm vitória. Eu me alegro quando eles quando conseguem vencer, quando Deus dá uma vitória na vida deles, eu me alegro e vou sorrir junto. Mas quando é para chorar, eu também vou chorar. E não é um choro forçado, é porque eu estou sentindo. Eu estou sentindo aquilo que o meu irmão, que a minha irmã está sentindo. A dificuldade, e eu não posso dizer, mas isso aí, gente, é uma coisa simples de se resolver. É simples para mim, mas talvez para essa pessoa não é simples. É simples para o meu marido, que é pastor. É simples para o João Marcos, o Mateus, que são os pastores da igreja. Mas para aquele irmão que está ali lutando para vencer o pecado diariamente, lutando para vencer as dificuldades, não é simples. Então, eu preciso me colocar no lugar do meu irmão, eu preciso amar o meu irmão. E outra característica que eu não disse lá em cima, e que é muito importante, é o amor. Porque se eu não amar o meu irmão, eu não vou cuidar dele. Eu não vou cuidar do coração do meu irmão. Eu vou tripudiar em cima do coração dele, eu vou acusá-lo, eu vou fazer qualquer coisa, menos aconselhar, menos se falar assim, meu irmão, eu estou aqui, minha irmã, eu estou aqui com você. Vamos até Jesus? Vamos até Jesus, não importa se você caiu, não importa se você está em dificuldade, não importa se você luta todos os dias contra o seu pecado, porque eu luto contra o meu. Por que eu sou melhor que você? Então vamos fazer assim? Vamos nós duas até Jesus. Vamos até Ele, vamos até a sua palavra, vamos buscar na sua palavra aquilo que a gente precisa. Então, assim, a gente precisa tomar esses cuidados. Existem outros, né, com a questão do sexo masculino com o sexo feminino, né, de você evitar estar muito sozinho, pelo menos nós, eu e o Alex, a gente tem muito isso, de não, se um irmão vem conversar comigo em determinado assunto, eu já olho para o irmão, procura o Alex, conversa com o Alex, eu procuro o Mateus, eu procuro o João Marcos, conversa com eles, porque são assuntos que, apesar do evangelho, não vai ser, eu não vou falar de mim, né? Eu vou falar do evangelho, porque o aconselhamento é centrado no evangelho, mas existem temas que são mais sensíveis, né? Existem temas mais sensíveis para uma mulher tocar, ou para um homem tocar. Então, por isso nós trabalhamos juntos, né? Para que, Michele, eu preciso que você vá e faça isso. Mas também existem momentos que vamos nós dois. Já fizemos gabinetes, irmãs que precisavam, e fomos os dois conversar, atender, caminhar junto, mas esses cuidados a gente precisa tomar, e eu acho que são importantes. Tem muitos outros,
Tem muitos outros, né? Mas acho que esses que eu citei já, para mim, são os principais, né? Vamos dizer assim. Eu achei muito interessante quando a irmã cita que algo que o irmão traz é muito valioso, né? Na verdade, é delicado, né? Algo que o irmão traz tem uma certa fragilidade e a gente precisa ter esse cuidado, até mesmo de tentar ajudar mesmo, porque aquilo que o irmão está trazendo, muitas vezes ele está trazendo para se aliviar, né? Para desabafar, para botar para fora, e muitas vezes a gente não tem esse cuidado com aquilo que o irmão traz, né? A gente pode não ter esse cuidado com o que o irmão traz, então isso é muito importante. Algo que o irmão traz para a gente é de extrema fragilidade, a gente precisa ter cuidado. Sim, e se a gente, só, né, para completar, e se a gente não cuidar disso, se a gente não olhar dessa forma, aquele irmão vai se ferir, vai se fechar e não vai confiar em ninguém mais. Não vai confiar, ele não vai falar. E aí, existem pessoas dentro da igreja que você olha para elas e você pergunta assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que, assim, como eu te falei, eu sou muito observadora. Eu sei que não tá bem. Sim. Eu tô vendo nos olhos, mas a pessoa não quer falar. E eu também não vou invadir. Eu não, sinceramente, eu não vou invadir. Eu sou muito assim. Se você me procurar, eu vou estar à sua disposição. Mas invadir o seu espaço, eu não vou. Eu vou orar para que o Senhor possa promover esse tempo, para que o Senhor possa promover esse momento onde eu posso conversar. Mas tem pessoas que não se abrem, não falam. E não falam porque justamente no momento em que eles falaram, eles foram ridicularizados, foram expostos, o seu problema, a sua vergonha, a sua dor, porque é isso que a gente guarda no coração. São essas coisas que a gente guarda. E não são coisas bonitas. A verdade é que dentro do nosso coração estão as piores coisas. E às vezes, bem mais lá no fundo, no porão do nosso coração, estão coisas muito piores, coisas que a gente se envergonha. Só que chega um momento que o evangelho vai tão tão profundo que ele traz à tona. Jesus traz à tona. Jesus, às vezes, ele nos expõe para não perder, para não nos perder. Então, Jesus nos expõe para que aquilo seja tratado. Porque se não for tratado, toda a sua vida vai ser guiada a partir daquilo. Você vai ver a vida com as lentes do seu pecado, da sua dificuldade, ao invés de olhar para Jesus, de olhar, de buscar nele a resolução do seu problema, você vai cada vez mais se escondendo. E Davi fala, né? Quando ele escalou, seus ossos apodreceram. Então, assim, a gente não pode guardar. Só que, às vezes, eles não podem falar. A gente não pode guardar. E, às vezes, eles não podem falar. Porque, quando falam, não há essa sensibilidade. Eu não estou dizendo no sentido assim, veio, confessou um pecado, eu vou passar a mão na cabeça e falar, meu irmão... Não, não é isso. Sim. Porque falar a verdade também é prova de amor. Você confrontar a luz do evangelho é prova de amor. É a maior prova de amor que eu posso dar para um pecador, é confrontá-lo com o evangelho e levá-lo até Jesus, para que ele possa resolver em Jesus os seus problemas. Né? Então, eu não estou falando de você passar a mão na cabeça. Eu estou falando de você ouvir o que o seu irmão está falando. Porque, às vezes, a gente não escuta. Às vezes, a pessoa começa a falar e a gente já tem uma resposta preparada na nossa mente e a gente quer dar a resposta. A gente quer de qualquer maneira e a gente não deixa nem a pessoa expor o que ela quer falar. Tem momentos, eu já tive aconselhamentos que eu fiquei sentada olhando, ouvindo a pessoa falar. Ela só queria falar, não queria ouvir. Sim. Entendeu? E eu fiquei escutando. E aí, quando ela terminou, eu falei, vamos orar? Vamos até Jesus agora. Vamos lá orar. Entende? Então, assim, a gente precisa realmente olhar e cuidar das pessoas que a gente está aconselhando, né? São pessoas com dificuldades, com traumas, e a gente precisa olhar além daquilo que é mostrado, além daquilo que é falado. Existe um contexto. Eu, por exemplo, quando eu vou aconselhar as mulheres que estão com dificuldade no casamento, eu sempre digo assim, aí às vezes diz para mim, né? Tipo, mas meu marido isso, meu marido faz assim, meu marido age dessa forma, atua dessa forma, e aí eu falo, então, mas o seu marido não está aqui. Então, vamos falar de você? O seu marido não está aqui. Vamos falar de você, porque eu não posso falar dele. Ele não está aqui. Se ele estivesse aqui junto com a gente ia conversar e a gente ia falar sobre os problemas e os pecados dele, mas ele não está. Eu quero falar dos seus pecados.
Porque você acha que é só o seu marido que é errado? Ou você também tem alguma coisa que precisa ser consertada à luz do evangelho? E aí eu vou e foco, eu volto para a mulher. E aí a gente vai conversar a gente ali. E aí é onde começa a aparecer. Às vezes a gente esperneia porque a gente não quer, a gente nega, mas o Espírito está trazendo luz, sabe? O Espírito Santo vai trazendo luz. Quando o Evangelho entra, vai trazendo luz às nossas sombras, à nossa escuridão, a escuridão da nossa alma, vai clareando. E quando o Evangelho entra e vai clareando, vai mostrando quem nós somos e o desespero da nossa alma por encontrar Jesus, que é o nosso Salvador, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Eu acho que o que torna mais difícil esse desafio, ainda mais, né? E esse ministério é a questão de que não é uma receita de bolo, né? Não é uma prática escrita, eu vou apenas aplicar a pessoas diferentes. Não, cada pessoa tem a sua forma de você conduzir o aconselhamento, de você entender a situação, de você entender qual é o problema, né? E tentar ali, de alguma forma, ser Cristo para essa pessoa, né?